Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus, uma palavra bíblica de Gênesis capítulo 15. Nesse texto, Deus curou o coração de Abraão e curou a visão de Abraão em relação àquilo que Deus ia fazer por meio da vida deste homem. E logo após a cura e a restauração da visão, Deus propõe para Abraão que Abraão fizesse um pacto com ele, com o Deus da vida, com o autor da vida, com o Deus criador dos céus e da terra. No mundo antigo, desde a Etiópia até a Índia, em toda a Ásia e entre os cananeus, era muito conhecido o sacrifício que se fazia para os ídolos, pedindo bênçãos e fazendo alianças, fazendo pactos com esses deuses. Eles continuamente faziam sacrifícios de animais e até mesmo era visto o sacrifício de crianças, sacrifícios humanos, para fazer pactos com os deuses e para renovar as alianças que eles faziam com esses deuses. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus da verdade, o autor da vida, também é um Deus de alianças, também é um Deus de pactos. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo aliança com homens e famílias, e essas pessoas levavam cordeiros, cabritos, novilhos, e as pessoas mais pobres até levavam pombas para fazerem a sua aliança ou renovarem a aliança com o Deus da verdade. Em todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus fazendo aliança com as pessoas. Quando o profeta Samuel sai da sua casa e vai em direção à casa de Jessé para ungir um daqueles filhos de Jessé para ser rei de Israel, ele faz primeiramente um sacrifício de aliança com Deus para depois tomar uma refeição com a família e depois ungir o futuro rei de Israel. O sacrifício ou a aliança com Deus é conhecido em todo o Antigo Testamento. Quando nós olhamos para dentro do Novo Testamento e abrimos as cortinas do templo, logo enxergamos João Batista no deserto da Judéia pregando em alta voz, enfaticamente dizendo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois está próximo o reino de Deus. E as multidões se chegavam para ouvir o Evangelho, aceitar o Evangelho, se arrependerem do seu mau caminho, se converterem para Jesus Cristo e eram batizadas, fazendo uma aliança, fazendo um compromisso de andar com Deus a partir dessa decisão. Nós olhamos para a igreja apostólica, após o derramamento do Espírito Santo, o grande mover de Deus sobre a terra entre a igreja para fazer aliança com as pessoas. Pedro vai até a casa de um homem chamado Cornélio, que era um centurião romano. Esse homem reúne toda a sua casa, toda a sua parentela, e quando Pedro chega, estão todos prontos para ouvir o Evangelho. Naquele dia, naquela semana, tanto adultos como jovens, adolescentes e crianças se converteram ao Senhor Jesus Cristo, foram batizados e logo após foi derramado o Espírito Santo sobre toda aquela casa. Houve um Pentecostes na casa de Cornélio. O apóstolo Paulo, na cidade de Filipos, prega para uma mulher chamada Lídia. Essa mulher e toda a sua casa recebem o Evangelho, se convertem ao Senhor Jesus Cristo e são batizados, fazendo uma aliança com Deus. Logo após, na mesma cidade, o apóstolo Paulo prega para um homem que a Bíblia apenas chama de o carcereiro. Esse carcereiro se converte ao Senhor Jesus, junto com toda a sua casa, adultos, jovens, adolescentes e crianças são batizados, fazendo uma aliança com Deus. Deus também chama Abraão para fazer uma aliança. E o que é marcante nesse texto de Gênesis 15 é o verso 11 e o verso 12. Pois nesses textos, Abraão faz um sacrifício para fazer uma aliança, mas aquele sacrifício, essa aliança é muito pesada, é muito dura, é muito trabalhosa para ele. A Bíblia diz que aves de rapina tentavam a todo custo roubar o sacrifício dele, e ele as enxotava e as mandava embora, e havia uma luta espiritual para fazer essa aliança. Tanto é que no verso 12, a Bíblia diz
que exausto, Abraão cai em sono, pois ele não aguentava mais enxotar as aves de rapina. Logicamente que a Bíblia dá esse texto, dá essas informações, porque há o interesse de que a gente entenda que o mundo espiritual não queria que Abraão fizesse uma aliança com Deus. Em Mateus capítulo 13, quando Jesus fala da parábola do semeador, o primeiro solo, Jesus diz: eis que uma parte da semente caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Essas aves significam Satanás, significam os demônios que arrebatam, que roubam a palavra do Evangelho do coração do crente, e essa palavra não solta raízes e também não produz. A luta que Abraão teve não era contra aves, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas era uma luta contra demônios, hostes e potestades. Por que isso? Você pode pensar junto comigo. A partir da vida de Noé até Abraão, haveram cerca de 10 gerações que não buscaram a Deus. 10 gerações viveram antes de Abraão, que sacrificavam a ídolos, que faziam aliança com os demônios. Agora Abraão quebra essa maldição hereditária e, logicamente, que o mundo espiritual se voltaria contra, querendo que ele desistisse desse sacrifício. Logo quando Abraão cai em sono, Deus vem falar com ele e fala muitas coisas acerca do futuro. E no verso 17 a Bíblia diz que Deus vem e faz uma aliança com Abraão. Se você tem uma aliança com Deus, você certamente já sabe que ter uma aliança e manter uma aliança com Deus não é como navegar em um mar de rosas ou andar sobre tapetes aveludados. Há lutas, há contradições do diabo sobre a nossa vida, mas tudo isso precisa ser vencido. E se você ainda não tem uma aliança com Deus, eu desafio você a andar com Deus, fazer uma aliança com Deus. Você não precisa sacrificar animais, mas você precisa se converter genuinamente diante de Jesus e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador para aqui essa vida e para a eternidade. Então vem a pergunta: como nós podemos vencer Satanás e os seus demônios? Em primeiro lugar, Jesus venceu o diabo na tentação, venceu-o com palavra. Todas as vezes que Satanás vinha contra Jesus, Jesus dizia: mas está escrito. Vencer Satanás, você precisa vencer com Bíblia, leitura de Bíblia todos os dias, e ler a Bíblia expositivamente e sequencialmente, pois há uma ordem cronológica bíblica para que a gente entenda as Escrituras, e Deus vai dar vitória sobre Satanás. Em segundo lugar, orar todos os dias. Jesus Cristo no Getsemane, no jardim do Getsemane, na quinta-feira que antecedeu a sexta-feira da crucificação, mandou que Pedro, Tiago e João orassem. Eles caíram em profundo sono, enquanto que ele venceu Satanás, venceu a carne e venceu o mundo, orando. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo deixa muito claro que sem santificação ninguém verá a Deus. Vida de santificação, vida de santidade, pureza espiritual faz com que as pessoas, os cristãos, tenham vitória contra Satanás. Eu desejo que o Papai do Céu ilumine a sua mente, o seu coração e o seu entendimento a partir dessa palavra que Jesus Cristo está ministrando no teu coração nesse momento. E desejo que o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo abençoem a sua vida, em nome de Jesus. Amém.